Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo das propriedades periódicas, tá? E hoje nós veremos a nossa temperatura de fusão e ebulição, né? Então é uma propriedade periódica que você tem um determinado sentido a qual ela cresce na nossa tabela, tudo bem? Então, para onde é que você vai crescer a nossa temperatura de fusão e ebulição? Só dando uma relembrada básica aí do nosso primeiro ano, né? Nossa temperatura de fusão é aquela a qual eu passo do meu material, né? Eu passo do sólido para o líquido e nossa temperatura de ebulição é quando eu passo do líquido para o nosso estado gasoso, tudo bem? Então vamos lá. Quando for analisar isso na nossa tabela periódica, nossa temperatura de fusão e ebulição ela vai crescer para baixo, quando eu estiver falando na relação à minha família, e quando eu falar com relação ao período, que é na horizontal, ela vai crescer para o centro da nossa tabela periódica. Tudo bem? Então, quanto mais para baixo, quanto mais para o centro da tabela periódica, né, maior vai ser a nossa temperatura de fusão e ebulição. E ela vai crescer para um cara que está aqui embaixo, que é o nosso tungstênio. Ele está um pouquinho aqui para a nossa esquerda, mas é para cá. O tungstênio é aquele cara que apresenta a maior temperatura de fusão e ebulição da nossa tabela periódica. É claro que nós temos alguns pontos fora da curva aí, que nós temos algumas exceções, tá? O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês é o seguinte. Com relação à família dos alcalinos e alcalinos terrosos, na verdade essa tendência é o contrário, tá? Ela não vai de cima para baixo, na verdade ela vai de baixo para cima, tá? Então, na família dos alcalinos e alcalinos terrosos especificamente, né, a temperatura de fusão e ebulição, na verdade, ela vai para cima e não para baixo, tudo bem? Mas tirando essas duas famílias, né, de resto, quanto mais para baixo para o centro da tabela periódica, maior vai ser a sua temperatura de fusão e ebulição. Um outro detalhe que eu quero destacar aqui para vocês é com relação ao carinha que está aqui em cima, que é o nosso carbono. O carbono é um belo ponto fora da curva, tudo bem? O carbono, na verdade, possui uma temperatura de fusão e ebulição altíssimas, tá? Então, inclusive a temperatura de fusão do carbono é um pouquinho maior do que a do tungstênio, tá? Só que a temperatura de ebulição do tungstênio supera a do carbono, tá? Mas gira em torno de 4.000 graus Celsius, tá? É temperatura pra chuchu nessa brincadeira aí, tá? Então, esses dois caras são os dois caras que apresentam as maiores temperaturas de fusão e ebulição da nossa tabela periódica, tá? Então, se você quiser gravar da seguinte forma, o carbono é aquele cara, aquele elemento, que possui maior temperatura de fusão e ebulição entre os ametais, tudo bem? Então você lembra que aqueles ametais, né, são esses carinhas aqui da nossa escadinha, né? Então, quanto esses caras aqui, né, que são os nossos ametais, o carbono é aquele cara que possui maior temperatura de fusão e ebulição dos ametais, tá? Ele é um belo ponto fora da curva. Normalmente os ametais possuem baixos pontos de fusão e ebulição. Agora, entre os metais especificamente, o tungstênio ganha, né? O tungstênio é que apresenta maior temperatura de fusão e ebulição, já entre os metais, e ele consegue saber os dois relacionados, tá? Inclusive o tungstênio é um ponto muito interessante, né? Antigamente, quando você utilizava aquelas lâmpadas incandescentes, né? Aquele filamento que você tem naquela lâmpada, né, é justamente o tungstênio. Você chega a temperaturas bem altas ali, você chega a mais de 3.000 graus Celsius, então é bem quente, tá? Então, esses dois caras aqui são os caras que apresentam maior temperatura de fusão e ebulição. Combinado? Fique comigo para o próximo vídeo que a gente vai ver nossa última propriedade periódica, que é a nossa densidade, tudo bem? Muito obrigado e até lá!